Deus, no texto que nós vamos meditar nessa manhã, que é Marcos, Evangelho segundo Marcos. Está lá no Novo Testamento, o segundo Evangelho. Mateus é o primeiro, depois vem Marcos. Então se abre a sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler primeiramente do versículo 3 até o 8. É uma parábola muito conhecida, de Jesus Cristo, a parábola do semeador. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 3, diz assim, do 3 ao 8. Ouçam, é Jesus quem está falando. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. E agora lá no versículo 14 a 20, que é quando Jesus, em particular aos seus discípulos, ele explica o significado da parábola. Marcos 4,14 então. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho onde a palavra é semeada. Logo que a ouve, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras são como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Até aí. Então, irmãos, Jesus está nos ensinando aqui, como ele muitas vezes fez, sobre os valores do reino de Deus, sobre o significado de algumas coisas muito importantes no reino de Deus, muito importantes para a nossa vida. A primeira coisa que Jesus nos ensina aqui é que existe uma palavra sendo semeada, existe uma palavra que é como uma semente na nossa vida, que é a palavra de Deus, Jesus explica aqui, quando ele está explicando a parábola, lá no versículo 14 ele diz, o semeador é aquele que semeia a palavra. Então aquele que vem e que fala, e que ministra a palavra de Deus é o semeador. Nós temos recebido essa ministração, esse ouvir da palavra de Deus, de muitas formas, de várias maneiras. Graças a Deus, nosso país é um país onde há liberdade para se compartilhar a palavra de Deus, para se falar do amor de Deus, liberdade para se compartilhar qualquer coisa, inclusive isso, graças a Deus. Em muitos lugares no mundo, não é permitido que você publicamente fale a respeito da palavra de Deus, a respeito da Bíblia. Você não pode fazer reuniões públicas, você não pode falar em público, você não pode falar nem em particular, falar para as pessoas a respeito do amor de Deus, da palavra de Deus, daquilo que há na Bíblia, É proibido. Em muitas nações é proibido. Você sabia disso? Muitos países do mundo você não pode falar. E no nosso país a liberdade, a gente tem recebido essa pregação, a gente tem ouvido essa palavra, e de várias fontes, Às vezes aqui, onde a gente se reúne aos domingos, a gente ouve a respeito dessa palavra. Às vezes lá em casa, quando você se senta e vai assistir um programa de televisão, que é um programa de uma igreja das muitas que existem no nosso país, e alguém vai lá e compartilha com você essa palavra. Às vezes você frequenta uma reunião de célula durante a semana, na casa de alguém ou na sua própria casa, e essa palavra mais uma vez é compartilhada, é repartida. Às vezes você abre a sua Bíblia no seu momento de intimidade com Deus todos os dias. Eu creio que todos os dias você faz isso, Você separa tempo e senta diante de Deus para ler, a meditar na sua palavra. Pelo menos isso é o que se espera de todo cristão. O cristão precisa ler
essa palavra, precisa conhecê-la, precisa meditar nela, precisa se alimentar dela. Porque essa palavra, ela é alimento para a nossa alma. Ela é alimento para o nosso espírito. Nós precisamos dela. Todo cristão que não se alimenta dessa palavra é um cristão de baixa qualidade, sem exceções. Porque se você não conhece a palavra de Deus, não tem como você ser um cristão de fato, pleno, em todo o exercício da vontade de Deus, no cumprimento do propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para aquilo que Deus sonha para você. E não se engane, Deus não te chamou para realizar os seus sonhos. Isso é uma das mentiras que nos são pregadas muitas vezes, fora do Evangelho, fora dessa palavra. Deus te chamou para realizar em você o sonho dele, o plano que ele fez para a sua própria vida. E isso sim é que vai te fazer feliz. O que vai te fazer feliz não é que Deus faça aquilo que você quer, é que você entenda que aquilo que Deus planejou para você é o melhor para a sua vida. Então Deus tem um plano para você, um plano para a sua vida. E Ele quer fazer de você um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, um discípulo de Cristo Jesus. Obrigado. Para isso, uma condição fundamental é que você conheça a palavra de Deus. Então você precisa lê-la, você precisa conhecê-la e não somente ouvi-la. Você precisa gastar tempo. E talvez você não tenha como gastar tempo todos os dias. Embora eu acho que isso assim, vamos ser francos, né, irmãos? É desorganização nossa, é falta de priorizar, porque 5, 10 minutos dá para a gente tirar. 15 minutos por dia dá para a gente tirar. Às vezes no final de semana tem mais tempo, mas durante a semana é corrido, né? Acorda 15 minutos mais cedo. Lê essa palavra, lê um trecho, não precisa ler um capítulo inteiro. Medita sobre ele um pouquinho, ora a Deus, entrega o seu dia diante de Deus, ou faça isso no final do dia, não sei, na hora que você tiver tempo durante o dia. Reserva tempo para isso, porque nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos dela, senão nós não vamos cumprir o propósito e o plano de Deus para a nossa vida. Então essa é a palavra que é semeada, né? É uma semente, como uma semente na nossa vida. E Jesus vem nos falando aqui sobre 4 tipos de pessoas. É um modo como a gente pode olhar para esse texto. São 4 tipos de pessoas, 4 tipos de atitudes em pessoas. Não é que são pessoas melhores ou pessoas piores. Não é que são pessoas mais inteligentes ou menos inteligentes. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com atitudes diante dessa palavra que nos é semeada, que nos é ensinada. Então Jesus nos fala aqui que há 4 tipos de atitudes que a gente pode ter diante dessa palavra. E a primeira delas está aqui no versículo versículo 4, né? Marcos 4:4. Enquanto lançava a semente, né? O semeador saiu semeando. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Então tá aí. Primeira atitude que a gente pode ter quando a gente recebe a palavra de Deus é a gente ser como a semente semeada à beira do caminho. Essa palavra ser na nossa vida como uma semente semeada, né? Nós estando à beira do caminho. O que é esse à beira do caminho? Às vezes a gente hesita muito em entrar no caminho. Essa é a verdade. Jesus falou sobre o reino de Deus certa vez como um caminho para o qual se entra através de uma porta estreita. E ele falava assim: entrem pela porta estreita, porque é uma porta estreita e o caminho é apertado, mas é o caminho que conduz à vida. Não entre pela porta larga, porque ela é espaçosa, é fácil entrar por ela, mas ela conduz à morte. Então existe um caminho, nós somos chamados a andar por um caminho. Mas às vezes a gente chega como quem chega assim, espiando alguma coisa que está acontecendo, e a gente chega até a porta. Já viu quando a gente está curioso sobre alguma coisa que está acontecendo, mas a gente tem assim, receio de intrometer, né? A gente chega assim e fica olhando, fica ouvindo, mas a gente não entra. Então no reino de Deus, às vezes a gente chega até o caminho, vê o que está acontecendo, ouve essa palavra, entende, mas a gente tem medo de dar aquele passo que nos leva a nos comprometer, que nos expõe, que nos coloca como participantes do que está acontecendo. A gente fica só olhando de fora, e se alguém chama, a gente fala: não, aqui tá bom, vou ficar aqui, tá bom para mim. A gente tem vergonha. Então algumas pessoas têm essa atitude de ficar à beira do caminho, de não dar o passo, de não entrar no caminho, de não andar no caminho. Elas ficam só espiando de perto.
talvez quando for conveniente, né? No momento certo, às vezes eu entro, mas agora vou ver o que vai acontecer. Então, o que acontece com essa pessoa? Segundo o que Jesus falou, o que acontece com essa pessoa que ouve a palavra de Deus, mas fica ali na beira do caminho, não dá o passo, não se compromete? Aí diz aqui que Satanás, versículo 15 de Marcos 4, Satanás vem e tira a palavra que foi semeada do coração dela. Essa é uma das poucas coisas que Satanás pode fazer contra nós, viu? A gente tem muito medo do diabo às vezes, mas é por desconhecimento. Se você é criatura de Deus, se você entregou a sua vida a Cristo Jesus, se você se converteu a Cristo Jesus, se você confessa a Cristo Jesus como Senhor da sua vida e anda por esse caminho, não há nada que o diabo possa fazer contra a sua vida. Entenda isso, em primeiro lugar. Agora, se você hesita, se você é simpático a esse caminho, você acha que é uma coisa legal e boa, mas você não se compromete, você não dá o passo, você não entra no caminho, você fica só perto de quem está andando, você fica perto do caminho, mas não entra nele, aí você se torna vítima disso aqui. Aí o diabo, que Jesus chama de nosso adversário, nosso inimigo, ele vem e retira a palavra que foi colocada no seu coração. Aí você ouve aquilo, acha bonito e tal, mas você sai para a sua vida e esquece, porque ela foi retirada do seu coração. Então essa é a primeira atitude que nós não devemos ter diante da palavra de Deus. Nós não devemos ser como quem não se compromete com ela, como quem não quer entrar no caminho, quer ficar só espiando, como quem quer ficar observando para ver se vai acontecer alguma coisa antes de dar o passo. A gente não pode hesitar em pisar nesse caminho, em andar por ele. A gente tem que andar no caminho, a gente tem que se comprometer com ele, a gente tem que receber essa palavra e crer nela e esperar que ela se cumpra na nossa vida. E o segundo tipo de pessoa, o segundo tipo de atitude que uma pessoa pode ter com relação a essa semente, né, que é semeada, que é a palavra de Deus, é como essa pessoa aqui, que vem e a semente é semeada, no versículo 4, né? Deixa eu voltar aqui o texto. Versículo 16, né, Jesus está descrevendo aqui. A semente é lançada em terreno pedregoso, ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Então a semente é semeada e é lançada e ela cai entre as pedras. O que acontece com uma semente que é semeada entre as pedras? Ela não tem raiz, ela não se aprofunda, porque o terreno é pedregoso, certo? E aí, essa semente semeada entre as pedras, ela não cresce. Ela cresce só até um certo ponto e depois ela não resiste, porque não tem raiz. E assim também, as pessoas que ouvem, né, essa palavra, essas pessoas que recebem a palavra de Deus, que somos nós, às vezes nós nos comportamos sem firmeza, sem convicção, sem raiz naquilo que nós cremos. A gente tem muita dúvida. Mas será que isso é mesmo assim? Será que isso é de Deus? A gente não conhece a palavra. A gente não tem como conferir aquilo que nos é ensinado, porque a gente não conhece a palavra de Deus, mais uma vez. E aí, aquela semente vem até nós, ela é semeada, mas ela não consegue crescer. Ela não chega ao ponto de produzir alguma coisa boa, porque nós não temos raiz, não temos convicção, não temos certeza de que aquilo é de Deus para a nossa vida. A gente não conhece a palavra de Deus, a gente não tem discernimento, a gente não se aprofunda. Então a gente não tem raiz. Se a gente não se compromete com o reino de Deus, irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 30. Jesus diz assim: se você não é por mim, se você não está comigo, então você é contra mim, você está contra mim. Se você não está juntando junto comigo, então você está espalhando. Porque não existe com Jesus o em cima do muro. Não existe com Jesus o ficar à beira do caminho. Não existe com Jesus o não se comprometer. Se você não tiver compromisso com essa palavra, se essa palavra não tiver raiz na sua vida, se você não conhecê-la, se você não amá-la, se você não praticá-la, ela não vai frutificar na sua vida.
E o que Jesus diz é que se você está atrapalhando, se você não está andando com Ele para cooperar com Ele, você está atrapalhando. Então a gente acaba se tornando inimigos de Cristo, ao invés de se tornar amigos de Cristo, de nos tornarmos. Então é muito importante, irmãos, que ao receber essa palavra, a gente entenda que não há uma outra palavra melhor, que não há um outro caminho melhor, que não há um outro reino que a gente possa escolher, porque não há opção, não há escolha. Cristo é o caminho e a sua palavra é vida para nós. E se a gente deixar que na nossa vida essa palavra não se enraize, se a gente não tiver raiz no reino de Deus, nas coisas de Deus, na palavra de Deus, não haverá como essa palavra crescer e frutificar na nossa vida. Ela vai ser sufocada, ela não vai produzir cuidado nenhum. E a gente vê aqui pelo texto, no versículo 16, que muitas vezes as pessoas recebem a palavra de Deus com alegria, né? E depois elas não permanecem. A alegria ao se encontrar com Cristo, ao se encontrar com a verdade do Evangelho, ela é muito comum. Mas é muito comum também as pessoas se distraírem depois e deixarem isso passar e não se aprofundarem. Então a gente não pode ser como deixar que essa semente seja na nossa vida como a semente na beira do caminho. A gente tem que se comprometer com ela. A gente não pode deixar que dificuldades e obstáculos, que distrações dessa vida nos tirem desse caminho. Tirem essa palavra, permitam que essa palavra fique sufocada e não produza o seu fruto na nossa vida. A palavra de Deus tem que frutificar em nós. Nós não podemos deixar que essa semente que essa palavra seja como uma semente semeada no meio das pedras na nossa vida. E a terceira atitude, né, que as pessoas têm, eu quero ler aqui em cima, que é a semente que caiu, 18. Semente lançada entre espinhos, sim. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, versículos 18 e 19, né? As preocupações da vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Olha só, irmãos, essa coisa, além de serem assim, tipos diferentes de atitudes, é como se fosse um crescimento também, né? Porque a gente, para chegar no último estágio, aí vamos chamar assim, né? Para chegar no último estágio, a gente acaba que passa pelos outros também. Então a pessoa que chega no último estágio é porque ela venceu os outros 3 estágios. Ela superou a questão da beira do caminho, ela superou a questão da semente sufocada pelas pedras lá que não tem raiz, e ela superou também essa questão das ilusões, né, dos cuidados da vida, que nos distraem muito. Esse talvez seja esse nível, né, esse terceiro nível, esse terceiro desafio aí, seja o que mais acontece na vida da igreja hoje. As pessoas conseguem crer na palavra, conseguem muitas vezes ter uma atitude diante disso, se comprometer com o reino de Deus, conseguem muitas vezes crescer nessa palavra, conhecê-la, ela começa a produzir raiz na sua vida, mas chega um ponto que é tanta coisa que a gente tem que preocupar, não é verdade? É trabalho, é a nossa vida, né? Nós temos que ganhar o nosso pão, nós temos a nossa família para cuidar, é esposa, é marido, é filho, é pais, né? E são tantas preocupações, tantas distrações também, né? A gente tem aí as coisas que tomam tempo na nossa vida, temos aí coisas que a gente ama. Sei lá, tem gente que gosta de ir para a roça e ficar o fim de semana na roça. Eu tenho um amigo que, ele é um colega de trabalho, que todo o tempo útil que sobra na vida dele, ele enfia na roça que ele tem lá e fica lá trabalhando, adora trabalhar na roça. E tem gente que é o esporte. Ah não, eu tenho que... É o meu futebol todo sábado e aí tem os amigos e tem aquela roda e a gente tem que andar junto e não sei. E assim, são coisas boas na verdade. Todas essas coisas são boas. Mas na medida em que elas reunidas, elas vão tomando tempo da nossa vida, vão ocupando espaço da nossa vida e passa a não existir espaço para o reino de Deus na nossa vida, aí elas se tornam ruins, né? Tudo aquilo que nós nos envolvemos, que nós nos comprometemos, né? Todo tipo de envolvimento que nos tira tempo de estar com Deus, que nos tira tempo de investir no seu reino, que nos tira tempo de cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, tudo isso se torna ruim para a nossa vida, mesmo que essencialmente seja uma coisa boa. Então cada um de nós tem que examinar na sua própria vida, o que está sendo aí a administração da sua vida, o gerenciamento do seu tempo,
qual que é o investimento que você está fazendo na sua vida no reino de Deus. Tem gente que entende que não tem tempo, que a vida é, sei lá, uma pessoa, um empresário, digamos assim, eu conheço alguns, que realmente ele é dono de uma empresa, ele tem muitas preocupações, e dia e noite ele está passando por preocupações, por lutas, por desafios, está sempre envolvido com aquilo. Ou mesmo eu trabalho num banco, por exemplo, um superintendente ou um gerente de agência, tem muitas preocupações. Então investe muito tempo naquilo, no seu trabalho, né? E no tempo que sobra é um pouquinho de lazer, um pouquinho a família e tal. Então fica pouco tempo. E às vezes a pessoa nessa posição, ela acha assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu estou no reino de Deus, mas eu não tenho tempo para esse negócio do reino. Então eu vou fazer o seguinte, eu dou lá a minha oferta, meu dízimo, isso aí vai ser a minha contribuição. Pode até ser que Deus te levantou como uma pessoa para abençoar com recursos o reino de Deus, o trabalho que será feito por outras pessoas. Pode ser. Mas isso não te isenta de ser participante desse reino a nível de você se envolver com as pessoas, a nível de você ser uma testemunha do amor de Deus para outras pessoas, a nível do reino de Deus ocupar o primeiro lugar no seu coração, conforme está lá em Mateus capítulo 6, que Jesus ensinou. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Então, se o reino estiver em primeiro lugar no seu coração, no meu coração, no nosso coração, nós não vamos correr esse risco de até lá na frente, de repente, nos tornarmos com pessoas e que o Evangelho foi ensinado a nós recebemos essa semeadura dessa palavra, recebemos essa semente, mas ela se torna sufocada, ela não produz nada, porque nós estamos muito ocupados, ou estamos muito distraídos, ou estamos muito envolvidos com outras coisas, que nós consideramos importantes também. Podemos nos envolver com o que for, irmãos. Nós devemos mesmo, na verdade, estar envolvidos com a sociedade, estar envolvidos com as pessoas, estar comprometidos com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, sim. Não é para a gente enfiar dentro da igreja, ficar só pensando em igreja, só na gente mesmo, né? Esse aí é o extremo oposto. A gente deve se envolver sim com a sociedade, nós devemos ser fiéis, né, ao compromisso do nosso trabalho, devemos ser zelosos com a nossa família, cuidar da nossa família, da nossa casa, devemos administrar bem todas essas coisas, mas sempre lembrando que Jesus nos diz que o reino dele tem que vir em primeiro lugar. E que essa semente que nos é pregada, ela não pode ser sufocada por outras coisas. Ela não pode ficar como se sem raiz num solo pedregoso, porque a gente não deixa ela crescer. Ela não pode ficar sem estar no nosso coração, porque nós estamos como quem está à beira do caminho e não queremos compromisso com aquilo que Deus está nos mostrando. E por último, irmãos, existe a semente que caiu na boa terra. Essa é a que Deus quer que seja a sua atitude, a minha atitude, a nossa atitude com relação à sua palavra. Deus espera que o nosso coração seja como uma boa terra para a semente que está sendo semeada nele, que é a palavra de Deus. Deus espera que o nosso coração receba essa semente, ouça, né? Receba com alegria, guarde e por fim pratique aquilo que foi ensinado. Deus espera de nós que nós sejamos como uma boa terra. O que é a boa terra? A semente plantada em boa terra, diz aqui o texto, ela frutifica, ela germina e ela cresce a ponto de produzir fruto. Aí fala, uma produz 30, outra produz 60, outra produz 90, ou seja, a quantidade que vai produzir pode variar, não importa a quantidade, mas ela produz fruto. Então a palavra de Deus na nossa vida, ela tem que entrar no nosso coração, nós temos que nos comprometer com ela, nós temos que nos comprometer com o ensino dela para nós, temos que nos envolver com ela e temos que deixá-la produzir em nós fruto. Jesus dizia aos discípulos, pouco antes dele ser entregue para ser crucificado, lá no Evangelho de João, capítulo 13, 14, 15, Jesus faz um longo discurso ali para os seus discípulos, aquilo foi pouco antes da crucificação. E lá ele diz, né, ele fala a respeito disso, nisso meu Pai é glorificado, quando vocês produzem muito fruto. Então, nós damos glória a Deus com a nossa vida, não quando a gente diz glória a Deus, não é assim que a gente dá glória para Deus.
A gente pode até dar glória para Deus, atribuir a Deus a glória por alguma coisa boa que nos aconteceu, que Ele nos permitiu realizar. Sim, podemos fazer isso verbalmente ou visivelmente para as pessoas, mas a glória que Deus quer ver ser transmitida a Ele é a glória da nossa frutificação, dessa palavra na nossa vida, nos transformando e produzindo coisas boas. Está lá na carta de Paulo ao Timóteo, que Deus espera que essa palavra produza coisas boas. Deus preparou de antemão a nossa vida para que nós sejamos produtivos, para que nós produzamos coisas boas. Nós sejamos pessoas abençoadoras, pessoas que fazem o bem, pessoas que a nossa vida produz coisas boas. Então nós somos bons, não só para os de fora, mas também para os de dentro. Nós somos abençoadores dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com o nosso marido, com nossos filhos, com nossos pais. E somos abençoadores também para os de fora. Nós fazemos o bem, nós usamos todas as oportunidades que temos para abençoar as pessoas, para fazer o bem às pessoas. E essa palavra em nós, ela se torna algo que a gente compartilha naturalmente, que a gente reparte, sempre que a gente tem oportunidade, pelo bem que ela nos faz. Então a palavra de Deus na nossa vida tem que ser como a semente, plantada numa terra boa, que germina, né, devagarzinho, cresce, não é aquela coisa instantânea, não é de repente, né? Porque a semente ela não produz de repente, ela não se torna uma planta de repente, instantaneamente, e de repente aquilo lá começa a dar fruto. Não, tem um processo, ou tem vários processos. Vai germinar, vai crescer, né, vai adquirir a sua maturidade e ali ela vai frutificar. Isso Deus espera de nós. Essa atitude é que Deus espera que as pessoas, que o ser humano que ouve a sua palavra tenha. É a atitude de receber essa palavra como uma boa terra. De permitir que essa palavra transforme a sua vida, transforme a sua existência, as suas atitudes, seus modos de agir, modo de pensar. E venha se tornar uma palavra que muda não só a sua vida, mas as vidas das pessoas ao seu redor. À medida que ela muda você e te faz uma pessoa melhor, te transforma numa pessoa abençoadora e você torna-se bênção para aqueles que te cercam. Então, a semente semeada na boa terra, as pessoas ouvem, aceitam, recebem essa palavra e ela frutifica nas vidas delas. Nós vamos pedir a Deus, precisamos orar a Deus e pedir a Ele que na nossa vida a palavra dEle seja como a semente semeada na boa terra. Que essa semente não seja desperdiçada em nós. Que nós não nos tornemos, ou talvez já tenhamos nos tornado, pessoas em que essa semente não frutifica. Absolutamente não frutifica. Não há condições para ela frutificar, porque o nosso coração é como um solo pedregoso, ou é como a beira do caminho, ou está no meio dos espinhos e muita coisa está sufocando a nossa vida, e aí não há condições para essa palavra frutificar em nós. Em Hebreus capítulo 2, versículo 1, o escritor lá de Hebreus diz: é importante que a gente se apegue com firmeza, com mais firmeza, com segurança, às verdades que nós temos ouvido, para que nós não nos desviemos delas. É importante que nós nos apeguemos firmemente às verdades que nós temos ouvido, para que nós não nos desviemos delas. E você sabe como é que você vai ser, quando você vai ser uma pessoa plena, plenamente feliz, realizada? É quando essa palavra na sua vida frutificar. Aí Deus estará sendo glorificado, você estará sendo abençoado e você estará abençoando a muitas outras pessoas. Amém? Eu quero orar com você, pedir que você fique de pé no seu lugar. Se você